Ainda sobre o assunto capacitação, a habilidade de ler e escrever, todos sabem, é muito importante. Ela vale não só para a pessoa se relacionar e realizar alguns atos da vida civil, mas também se proteger. Tem gente que fecha contratos com analfabetos abusando dessa fragilidade. A repórter Silvana Monteiro fez uma entrevista sobre as condições para contratar com esse público. Eu estou com o professor de Direito do Consumidor, Alan Matos, e também membro da Comissão de Defesa do Direito do Consumidor da OAB-MG. Doutor, o artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor prevê que todos nós somos vulneráveis. No entanto, existe também a categoria dos hipervulneráveis. Como que a gente pode analisar essa questão dentro aí da proposta da lei? No Brasil, existe uma legislação própria específica que disciplina as relações de consumo e, consequentemente, o direito do consumidor, que é a Lei 8.078 de 1990, o nosso conhecido Código de Defesa do Consumidor. Esta legislação é uma das legislações mais importantes, sem dúvida alguma, do nosso país, e é uma das legislações que eu considero mais próximas do cidadão. Exatamente em virtude disso, essa legislação ela foi construída sob inúmeros princípios fundamentais, e um desses princípios fundamentais é a chamada vulnerabilidade, que está prevista lá no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 4º, inciso 1 do próprio CDC, que, como você muito bem diz, vai dizer que todos nós, todos os consumidores, eles são vulneráveis, e essa vulnerabilidade ela pode ser tanto uma vulnerabilidade técnica, que é a ausência de conhecimentos técnicos que nós temos em relação a determinados produtos ou serviços. Essa vulnerabilidade pode ser também uma vulnerabilidade fática, que é exatamente a desproporção de forças que existe entre o fornecedor e entre o consumidor. E nós temos, finalmente, a vulnerabilidade jurídica, que é aquela ausência de conhecimentos técnicos, de conhecimentos jurídicos mesmo, envolvendo aí os mais variados assuntos que nós temos, como, por exemplo, empréstimos consignados, compra e venda de imóveis e etc. E aí existe um grupo de consumidores que, além de ser considerados vulneráveis por força da própria lei, são ainda hipervulneráveis, ou seja, que apresentam uma vulnerabilidade ainda superior às outras pessoas, como acontece nos casos típicos envolvendo idosos, pessoas com algum tipo de deficiência, as crianças e etc. E nessa categoria também a gente tem aquelas pessoas, né, doutor, que não sabem ler ou escrever propriamente, né? Exatamente, que se tornam ainda mais vulneráveis às práticas existentes no mercado de consumo. São permitidos, né, aqueles tipos de contratações via máquina, né, via aplicativo, via telefone, que a pessoa liga e fala, olha, eu estou te oferecendo um empréstimo, eu quero fazer um contrato com você da compra de um carro. O que é ou não permitido nessa situação, que deve ser feito para um contrato com essas pessoas? Quando nós estivermos tratando de situações envolvendo consumidores hipervulneráveis, como consumidores desses grupos que nós demos a título de exemplo, essas contratações envolvendo esse tipo de consumidor, ela deve ser cercada por mais informação, por mais respeito e por mais cuidado aos direitos básicos elencados pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, nós temos já vasta doutrina e, inclusive, vasta jurisprudência que indica que as contratações feitas com pessoas idosas e principalmente com pessoas analfabetas, elas devem ser feitas presencialmente, elas devem ser feitas através de instrumentos escritos, privilegiando, por exemplo, a forma pública, a escritura pública, ou com um procurador com poderes especiais, exatamente para se proteger ainda mais esses consumidores. Esses contratos, né, que forem feitos de forma abusiva,
eles podem, inclusive, né, por força aí de jurisprudência, serem anulados, né? Exatamente. Nós já tivemos aí vários casos recentes julgados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e por tribunais de vários outros estados, em que os magistrados entenderam que a contratação envolvendo, por exemplo, empréstimo a consumidor idoso analfabeto, a contratação feita simplesmente por telefone, ela é nula de pleno direito. Temos várias decisões que determinam a nulidade deste negócio, a devolução dos valores pagos, e algumas decisões vão até mais longe, porque quando se caracteriza, por exemplo, a presença de má-fé do fornecedor banco ou agente bancário, ainda há possibilidade de condenação por reparação de danos morais que aquela pessoa idosa e analfabeta, por exemplo, tenha sofrido.